espessura, né? Enfim, Mas ele precisa de uma certa rigidez, né? Então ele tem muito arame, a depender do peso, um arame mais grosso ou mais fino. Qual que era o desafio? O que gera energia pra gente, à época, na indústria, era a borracha. Como que a gente separa isso? O que a turma faz? Algumas indústrias, eles picotam o pneu e usam, põe aquilo com arame, põe tudo junto. A gente desenvolveu em conjunto com outra empresa, uma forma de sacar, tirar esse arame de dentro do pneu. Então, 95% da trama de arame, ele saía do pneu e o que ficava era a borracha. E isso é uma trama... É uma trama. Tá dentro é igual uma teia. Aquilo, quer dizer, se eu cortar o pneu, eu não vou enxergar. Vai enxergar. Eu vou enxergar? Vai enxergar, o arame ele é grosso. É arame grosso. Então, a gente picotava... Mas tá dentro ali daquela massa, tá né? Tá dentro da massa. Então, a gente picotava, transformava ele em chips de pneu, que são 5 centímetros, né? Depois passava por um processo térmico que amolecia a borracha e aí com o ímã você conseguia tirar o arame. E o que a gente fez? Parte do projeto a gente pagou com a venda desse arame. A gente mandava para siderurgias, hoje que essas empresas, e aí muito famosas em Minas Gerais, no Vale do Aço, são tão orgulhosas de reciclar metais, né? Que inclusive é um caso exitoso no Brasil. A gente fez isso. E vende, porque o metal era vendido, e a borracha a gente substitui o quê? Combustíveis tradicionais, gás, diesel, gasolina, nas indústrias. A gente deixou de usar o combustível fóssil, né? Aquele combustível que você precisa extrair da natureza, para usar o que já estava disponível, que a população já gera. Então, esse é um caso muito interessante, exitoso. Tudo bem, é uma aplicação nos Estados Unidos, mas a gente tem casos similares no Brasil, e é um caso de êxito no Brasil. Repito, o Brasil consegue reaproveitar mais do que ele gera de pneus hoje por ano. Então, ele consegue consumir um massivo, porque virou um produto. Quer ver outro exemplo de maneira muito rápida? Provavelmente você já ouviu falar, sua mãe ou o pessoal mais antigo falar. Quando se queria xingar uma pessoa, que ela não tinha qualquer valor, falava, essa pessoa era a escória da humanidade. Você já ouviu falar disso? O que é a escória? A escória é um subproduto, é um resíduo da indústria siderúrgica. Hoje, já se conseguiu diversos usos para a escória, base asfáltica, se mistura no cimento, se transforma em cimento, N outros usos, que a escória hoje tem valor. A escória é cara. A escória é cara. Então, assim, não se pode mais utilizar. Se você quer desqualificar uma pessoa... Esse termo já não é válido. Você está dando valor para ela. Né? E Ciro, você está falando dessa questão dos resíduos, né? E desses cases. Então, eu acho que aí a gente já enxerga um pouquinho como que a engenharia tem um papel importante para promover essa sustentabilidade no saneamento, né? Porque você citou, por exemplo, o caso da borracha, né? Então, assim, pensando só no caso da borracha do pneu e através do case que você contou, a gente já consegue entender, quer dizer, foi necessário uma outra empresa para junto vocês chegarem nessa solução de como separar a borracha do arame. Né? Então, acredito que através desse case a gente consegue perceber a importância das diversas engenharias em criar soluções para resolver essas questões de sustentabilidade, né? Sem dúvida. E esse é um valor muito grande dos engenheiros. A gente tem engenheiros muito técnicos, mas o engenheiro, pela sua própria formação básica, né? Todo engenheiro passa ali por 2 anos de formação genérica, né? São as formações básicas de toda engenharia. Você acaba dialogando com diversas outras engenharias, vendo matérias incomuns, e depois você sabe buscar essas soluções. Isso acaba... É intrínseco dentro da formação de um engenheiro. Então, ele tem essa habilidade. E a gente precisa conviver próximo a quem nos provê diferentes soluções para um determinado desafio. E eu vejo muito isso na engenharia. Você tem esse olhar amplo para pensar, nossa, eu tô com esse problema, quem que eu chamo? Sem dúvida. É o elétrico? Exatamente. Então, assim, hoje, por incrível que pareça, dado a juventude e inclusive as oportunidades diversas, eu tenho uma percepção que a gente tem formado um pouco mais de engenheiros generalistas, vamos assim dizer. Mas é muito importante você ter uma base sólida técnica e depois desenvolver as habilidades generalistas. Porque com a base técnica você consegue sustentar aquilo que se acredita e dialogar e buscar soluções para um desafio que você não tem encontrado com a sua expertise.
Então, assim, e aí, já partindo um pouco pro lado da formação, é o que eu sinto, assim, em contato com os jovens engenheiros ou futuros engenheiros, é isso. Você acha que as pessoas já focam muito no nicho? Deveria... O contrário. O Eu acho que contrário, eles né? têm... Você acha que tem uma visão Tá muito ficando... ampla e Exatamente. é preciso... Você acha que o ideal seria começar por uma visão um pouco mais Isso. nichada? Exatamente. Eu acho que o engenheiro ele precisa estabelecer raízes, conhecer determinadas áreas com um determinado valor e com conhecimento, com bagagem, para depois procurar áreas genéricas e afins. Porque é isso que vai te distinguir do mercado. E eu sempre, em conversa com colegas, eu falo que meu entendimento, e eu vejo isso, você observa muito isso nos Estados Unidos, na Alemanha, uma vertente que são os cursos técnicos, é muito pouco valorizado no Brasil, mas cada vez mais ela vai ganhar proporções, porque são pessoas não precisam passar por 5 anos de formação, passam por 2 anos de formação, mas com conhecimento muito específico. E o que se escuta muitas vezes, mas tá faltando mão de obra. Você escuta muito da indústria, da construção civil, de diversas vertentes da engenharia. Falta mão de obra, eu não consigo mão de obra para isso, eu não consigo mão de obra de um eletricista, de um mecânico. Escuta em todos os lados. Mas e o que é essa mão de obra? É o conhecimento técnico. É o técnico de formação que cada vez mais ele ganha mais, ele tem mais espaço e tem carência disso, principalmente na indústria. Tem diversas indústrias, as grandes mineradoras, as grandes siderúrgicas, que eles têm pagado a formação de jovens para formar como técnicos. E eles desenvolvem habilidades ali, até de soldador industrial, que eles ganham, inclusive, mais do que engenheiros, posso dizer com muita tranquilidade. Então, é muito importante ter essa base sólida técnica para depois dar os próximos passos. A gente vê aqui algumas escolas como o Cefet, né, que acho que faz um trabalho já há muito tempo, né, reconhecido nessa área. Sem dúvida. E interessante você falar isso, porque eu sei, por exemplo, que você citou a Alemanha é um país referência nesse investimento e valorização do profissional técnico, né? E a gente, como país, tem muito preconceito com essa formação técnica como se fosse algo aquém da formação universitária. E, no entanto, com tantas empresas e indústrias, você tem essa necessidade e acaba caindo nisso aí, né? Nessa dificuldade de encontrar o profissional bem preparado tecnicamente. Exato. O alemão ele é muito bom em ter esse conhecimento específico, que é extremamente valorizado, né? O exemplo mais simples são os carros alemães, né? Por muitos anos, hoje você tem diversos exemplos, outras marcas de carro, mas historicamente os mais confiáveis, os japoneses também, né? São os carros alemães e japoneses, pela perícia técnica, né? E é muito isso que o CREA busca, né? A perícia, o saber fazer e a garantia da habilidade técnica em executar determinada função. A boa engenharia é muito além de você simplesmente ter um CREA, fazer uma anotação de responsabilidade técnica. É você garantir que tecnicamente, através da sua perícia, através da sua experiência, aquilo vai ser bem executado. E prover isso como soluções, né? Aqui no caso do saneamento, são garantir uma água de fato de boa tratabilidade, que a drenagem, tem um bom engenheiro que sabe dimensionar o sistema de drenagem, sabe tratar um resíduo, sabe tratar um esgoto de maneira adequada. E, Ciro, que inovações recentemente têm sido implementadas nessa área de resíduos? Olha, uma dessas que eu mencionei são essas plantas de classificação, né? Então, algumas iniciativas aqui no Brasil. Eu desconheço ainda em larga escala no estado de Minas Gerais, mas em São Paulo tem. São essas mini-indústrias que se criam, se recebem o resíduo, se passa um processo de triagem para segregação do que é reciclável, diferentes tipologias, processo de peneiramento, separação a ar, de trituração, até que se tenham massas homogêneas de diferentes tipos. Aí você vai ter, por um lado... É uma estação mesmo, né? É uma estação, é uma linha industrial que passa de maneira genérica. Primeiro você recebe, você tem um sistema para rasgar os sacos que vocês, o cidadão, gera em casa, depois passa por uma peneira, o material orgânico, de maneira geral, ele é mais fino, então ele cai, né? Você já separa, aí você tem uma parte, alguns processos têm separações manuais, né? São separações de plástico para um lado,
metal para o outro, madeira